Olá, está começando agora mais um programa Guarulhos em Questão. Guarulhos em Questão de hoje está bem esportivo. Nos dois blocos nós vamos tratar de esporte. No primeiro bloco eu converso com o mestre quarto dan de Hapkido, Carlos Eduardo Cravo. No segundo bloco eu converso com uma equipe, um pessoal de rugby, o pessoal da Rugby Guarulhos. E para que o Guarulhos em Questão vai tratar do esporte? Por que o esporte no Guarulhos em Questão? Porque é o seguinte, nós vemos a grande mídia e um espaço muito grande do futebol e até outros esportes que estão na moda, como o UFC, MMA. Só que existem outros esportes que são tão importantes quanto e que nem sempre conseguem um espaço na mídia, nem sempre conseguem chegar até o público final para mostrar que é possível conquistar qualidade de vida, um bom condicionamento físico através do mais variado esporte. De repente você não gosta de MMA, não gosta de futebol, não gosta de voleibol, mas pode gostar de Hapkido, pode gostar de rugby, enfim. Para começar o programa, eu converso aqui com o Carlos Eduardo Cravo, que é mestre do quarto dan de Hapkido. Hapkido. Seja bem-vindo ao Guarulhos em Questão. Obrigado, agradeço a oportunidade. Bom, para início, aquela pergunta, né? O que é Hapkido? Como que é feito? É um esporte coletivo? É um esporte individual? Como que é? Entendi. Bom, o Hapkido é uma arte marcial coreana que visa essencialmente a defesa pessoal, né? Nas mais variadas situações, contra uma ou mais pessoas, utilizando não armamentos. E é interessante quando a gente fala de armamentos, porque a gente pode pensar que, poxa, armas, espada, bastões, né? E não, né? Uma caneta, uma vassoura, um pente de cabelo pode ser utilizado no Hapkido como uma forma de potencializar a defesa pessoal, né? Pensando nessa questão de defesa pessoal, a gente vai utilizar o que tiver na nossa mão da melhor forma possível, para que a gente possa sair de uma situação de risco da melhor forma possível. Você falou em situação de risco, seria um dos esportes que pode possibilitar ao nosso telespectador, a quem estiver interessado, a quem pratica, uma defesa, principalmente nos dias atuais, numa sociedade tão violenta. Com certeza, com certeza, né? Ele vai além disso, na verdade, né? Hapkido é qualidade de vida, né? Mas é uma arte marcial, né? Como eu falei, extremamente voltada à defesa pessoal. Então, essa associação, qualidade de vida e defesa pessoal, é muito bacana dentro do Hapkido. A gente consegue fazer essa junção muito bem feita, né? Numa aula bem direcionada e para qualquer público, né? Que legal. A gente consegue direcionar bem para qualquer tipo de público, feminino, crianças, pessoas da área da segurança. Né? Seria um esporte assim, primo ou parente, por exemplo, do judô, karatê, desses esportes assim que usam alguns utensílios e tem alguns movimentos chaves? Na verdade, as artes marciais elas têm várias origens, né? Então, judô, karatê, origem japonesa, né? Hapkido, origem coreana, e sempre tendo algumas semelhanças, né? Mas em alguns momentos a gente percebe que algo destaca, né, de determinadas artes marciais. Então, por exemplo, o judô, né, ele vai se caracterizar realmente pela coisa da projeção, do agarre, né, daquela coisa de segurar, né? O Hapkido, se a gente assistir uma aula de Hapkido, se você for na academia e perceber uma aula de Hapkido, vai ver muita coisa semelhante com outras artes marciais também, né? Então, olhando uma aula de Hapkido, a gente vai ter algo semelhante com o Taekwondo, que tem origem coreana também, na questão de pernas. Olhando uma aula de Hapkido, você vai ter alguma coisa semelhante a Jiu-Jitsu, porque tem aquela coisa do chão. Né? Okay. Olhando uma aula de Hapkido, você vai ter alguma coisa semelhante a Tai Chi Chuan, né? Alguns movimentos leves, giratórios, mais pausados, mais concentrados. Né? Olhando uma aula de Hapkido, você vai ver alguma coisa parecida com Yoga. Puxa. Por quê? Porque tem aquela parte respiratória, a concentração, a energia que a gente adquire através da respiração. Então, teoricamente falando, e eu gosto de usar essa palavra teoricamente porque eu não acredito que existe uma arte marcial melhor que outra. Certo. Existe praticante melhor que outro. Mas teoricamente falando, o Hapkido é uma das mais completas, né? Porque ele abrange um pouco de cada técnica, situações de chão, chutes, agarramento, a situação da energia, né? Ao ponto de, em níveis mais elevados na graduação de Hapkido,
ser parte do aprendizado a acupuntura e massagem. Faz parte do Hapkido esse tipo de aprendizado também. Que bacana. E há quanto tempo existe esse esporte no Brasil? No Brasil, oficialmente, há 40 anos. Inclusive, esse ano está fazendo 40 anos de Hapkido aqui. Né? Quem trouxe o nosso estilo foi o mestre Park Sun-jae, né? Ele teve início dentro do Exército Brasileiro. Dali do Exército saíram algumas pessoas, alguns professores que começaram a difundir mais a arte, né? E hoje, né, há 3 anos mais ou menos, o Hapkido voltou para dentro do Exército. Né? Hoje, dentro da Polícia do Exército, existe um trabalho de Hapkido, né? E dentro da Polícia do Exército, muito provável que exista uma comemoração em relação a esses 40 anos dessa atividade aqui no Brasil, oficialmente. Tá, e aí, nesse caso, o Exército utilizaria o Hapkido só como uma forma de condicionamento físico para os seus soldados, ou também para, de repente, em algum eventual momento de combate? Com certeza, assim? Com certeza. O Hapkido ele tem essa ação, né, de condicionamento físico, bem-estar, né, postura, né? Mas ele tem essa ação de necessidade no combate também. Existem algumas lendas dentro do Hapkido de poucos homens, né, conquistarem, vencerem grandes exércitos, né? Então existem algumas lendas dentro disso também. Tá, tem alguma que você possa contar assim, que você lembra? Bom, tem uma que diz que existiam alguns monges, né, que estavam sendo perseguidos, né, numa época onde existia guerra entre Coreia e Japão, né? E esses monges coreanos, que teriam sido a origem do nosso Hapkido, né, estavam sendo perseguidos. Eles foram para uma montanha e nessa montanha eles conseguiam, né, de acordo com o conhecimento do ambiente, conhecimento da natureza que eles tinham ali, né, se livrar de todas as situações de ataque que o exército conseguia, tentava contra eles, né? Não importasse o lado, eles tinham condições por conta da técnica, do treinamento e por conta do conhecimento da natureza. Poxa, que é algo bastante interessante para nós, né? Aliás, nesses esportes que vêm do Oriente, tal, é muito comum essa analogia que eles fazem com a natureza, com os animais e tudo mais. Com certeza. Essa coisa mais uma lenda aí a respeito do Hapkido, né? Se fala que um mestre, né, um andarilho, que era na verdade um grande mestre de Hapkido, viu uma conversa uma vez entre 2 pássaros, né? Falando, olha, ali depois daquela montanha tem um caminhão caído com muita comida para o nosso bando, né? E ele viu essa conversa e daqui a pouco ele viu todo o bando se dirigindo até aquele caminhão, né? Entendi. Então, na verdade, o que ele tinha não era o entendimento da linguagem dos animais, né? Mas sim a percepção da natureza. Ele viu, né, um corvo, uma ave chegando, um contato entre elas e daqui a pouco um monte indo para aquele lugar da onde aquela primeira veio, né? Então, na verdade, isso é observação da natureza e não, né, não necessariamente entender o que os pássaros estavam ali falando, né? Dito. Mas com o bom direcionamento da arte marcial, né, a gente começa a ter essa percepção, né? A gente começa a se perceber cada vez mais, a gente começa a perceber o nosso companheiro, né? As aulas, elas são sempre feitas em duplas ou em trios, conjuntos, né? Onde eu sempre preciso do meu colega para eu poder estar treinando, né? E essa troca, ela é muito importante. Isso vai dando essa percepção do meu corpo, do corpo do meu amigo, da percepção da situação, né? Entendi. O ambiente, tudo isso vai sendo cada vez mais observado, né? E entendido pelo bom praticante, né? Legal. E assim, existem campeonatos, apresentações desse esporte em São Paulo, em Guarulhos, por exemplo? Em Guarulhos, na verdade, eu não sei como tá, porque assim, eu sou novo em Guarulhos, né? Estou aqui há 2 meses, mas em São Paulo existem sim, né? E campeonatos mais tradicionais dentro do Hapkido, eles têm uma característica de apresentação, demonstração, né? Dentro de campeonatos tradicionais vai ser difícil a gente encontrar a questão do combate, né? O contato entre pessoas de 2 academias diferentes. Não é o objetivo do Hapkido, né? Então, o campeonato existe, mas sempre daquela forma, né? Eu vou treinar com você uma determinada técnica e a gente vai apresentar isso.
Ok. Né? A gente vai ser avaliado de acordo com a nossa apresentação. Entendi. Né? Com a postura, com a harmonia da movimentação. Né? Uhum. É dessa forma que campeonatos mais tradicionais se apresentam. Entendi. E pelo mundo afora já existem bastante campeonatos tradicionais. Existem. Uhum. Né? Então, Coreia, vira e mexe, né? O berço do Hapkido, né? Tá. Promove alguns campeonatos, né? Outros países, né? Finlândia, Canadá, Estados Unidos, né? Esse ano aqui no Brasil vai ter um campeonato em Peruíbe que não é bem o Hapkido, né? Uma outra técnica irmã ali do Hapkido, que é o Rogemusu. Certo. Né? Vai acontecer esse ano aqui em Peruíbe. Uhum. Então os campeonatos existem e eles estão acontecendo, sim. Uhum. E como que é a divulgação desses campeonatos? Porque assim, até, na verdade, para o telespectador entender um pouquinho, nós só temos o Carlos Eduardo aqui hoje porque ele entrou em contato com a produção do programa, querendo difundir um pouquinho mais do esporte e tudo mais. E aí a gente entra nessa questão, como que é fazer um esporte que não é muito divulgado, não é muito conhecido, né? E se manter, né, nesse esporte? Por exemplo, você é mestre do quarto dan, então você tem que divulgar para as pessoas para que você tenha alunos na sua academia treinando contigo, conhecendo o trabalho. Exato. Como que vocês fazem isso? Como que é feito no boca a boca, a internet? Como que é feita essa divulgação? Pensando nos campeonatos, a divulgação é sempre feita entre praticantes. Tá. Né? Já teve, né, a gente já tentou aqui em 95, né, quando era para ter acontecido, eu ter participado de um campeonato na Finlândia, né, eu fui uma das pessoas que tentou um patrocínio, né, buscando vários locais, e é bastante difícil, né? Então a gente não consegue difundir muito a atividade porque ela não é conhecida, né, e acaba se tornando um ciclo vicioso. A gente não consegue difundir porque não é conhecida e não é conhecida porque não é difundido, né? Então é difícil, é bastante difícil isso. Então os campeonatos acabam acontecendo de que forma? O organizador convidando pessoas de dentro do Hapkido para participar do seu campeonato. Tá. Né? É dessa forma que é feita a divulgação, é feito o campeonato. Tá. Você é educador físico. Sim. Né? Formado em educação física e tudo mais. Você acha que esse poderia ser um esporte que poderia ser ensinado, por exemplo, a crianças numa escola infantil, numa escola municipal, por exemplo? Com certeza. Onde tem as aulas de educação física, mas normalmente fica naqueles jogos de quadra e acabou. Seria um esporte para até ensinar condicionamento? Com certeza, com certeza. Tanto é que até o ano passado eu trabalhei dentro de uma escola com a atividade Hapkido. Né? Não trabalhada da mesma forma que é dentro da academia, né? Mas adaptando a necessidade e a possibilidade da criança. Qual a diferença, por exemplo, a criança, a gente tem que tentar ser um pouco mais lúdico com ela, né? A gente precisa tentar chamar a atenção dela um pouco mais, né? Principalmente as crianças abaixo de 7 anos. Né? A criança abaixo de 7 anos ela tem um poder de concentração de 5 minutos. Né? E se a gente não for atrativo para essa criança, ela se dispersa e a gente não consegue mais desenvolver nada. Entendi. Então a gente tem que tentar trabalhar o lúdico, né? Então um pega-pega, você tem que correr e fazer um determinado chute para poder se livrar do seu colega pegador, né? Um exemplo, né? Certo. Então é possível, sim, é possível, né? Então eu tenho 2 alunos que trabalham dentro de escola, né, com atividade com as crianças. Já trabalhei em uma escola há anos atrás. Ano passado eu estava numa outra escola. Então é possível e muito bem aceito, na verdade. Muito bem aceito pelas crianças. Que legal, bem interessante essa. Sim. Agora, na outra ponta já teria aí os jovens e adultos. Sim. Existe idade máxima? Não existe? Não. Não. O mínimo para dentro da academia que eu recomendo seria a partir de 7, 8 anos mesmo. Isso é o mínimo. A partir dessa idade, justamente por essa questão da atenção, né? Uma aula de Hapkido, ela é muito variada e a gente tem a condição de estar atendendo a necessidade de cada aluno, independente da idade. Então tem a criança, tem o adulto, tem o idoso. Na mesma aula? Na mesma aula. Né? A gente vai estar sempre respeitando a individualidade. Né? Então de repente eu falo para os alunos, vamos fazer 10 flexões de braço. Mas ali tem uma criança, né? E também tem uma pessoa de mais idade. Né? Aquela pessoa de mais idade não consegue fazer 10 flexões, consegue fazer 5, ótimo.
Certo. Né? A criança consegue fazer 2, ótimo. Né? O importante é que a gente esteja ali na prática, tentando desenvolver, né? E observando a evolução desse aluno. Né? Observar a evolução é diferente de observar a performance. Okay. Né? E o nosso objetivo no Rapido não é performance, não é aquela coisa, nossa, você tem que atingir uma determinada meta em determinado tempo para poder se graduar ou para poder ser um bom praticante, não é isso. Entendi. Né? O nosso objetivo é perceber o quanto aquele aluno está evoluindo. Ele entra numa determinada condição dentro da academia, né? E em determinado tempo, e esse tempo quem determina é ele mesmo, né? Okay. Ele vai estar melhor. Ótimo, é isso que importa para a gente. Né? Lógico que existem aqueles alunos que têm necessidades especiais em relação ao seu objetivo. Né? Então, como eu falei, a gente pode trabalhar com crianças, com adolescentes, com pessoas que pensam só na questão de saúde ou com profissionais da área da segurança. Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, um adolescente ou mesmo uma dona de casa que queira modificar o seu corpo, por exemplo, acha que está um pouquinho acima do peso, ou mesmo que está abaixo do peso, quer ganhar um pouquinho mais de massa muscular, um pouco mais de corpo, pode fazer o Hapkido? Pode, né? E é interessante você comentar isso, né? Porque assim, ontem mesmo eu estava conversando com um aluno e ele virou para mim e falou assim, poxa, professor, estou fazendo 4 anos de academia, né? Aí eu perguntei para ele, e aí? O que mudou? Ele falou, tudo. Né? Falei, poxa, como assim tudo? Sou uma pessoa mais exposta, né? Desempenho melhor o meu trabalho porque eu estou mais exposto, eu estou com o meu corpo melhor, durmo melhor, sou uma pessoa mais calma hoje, né? Então a gente começa a ver que o Hapkido, como eu falei, é qualidade de vida. Okay. Né? A gente consegue direcionar para isso, ele tem essa característica. Entendi. E assim, você falou que está há 2 meses em Guarulhos, sim. Você está dando aula numa academia. Sim. Né? Existe algum projeto, alguma projeção? O que você espera do Hapkido aqui em Guarulhos? Bom, vocês estão trabalhando em alguma coisa assim? O meu trabalho aqui em Guarulhos, né, está dentro dessa academia hoje. Né? Penso em divulgar mais o Hapkido, né, de uma forma um pouco mais abrangente dentro do Bosque Maia. Okay. Né? Então eu estou tendo contato com o pessoal da direção ali né, da administração do Bosque, né? E a ideia é começar a fazer algumas aulas gratuitas ali, né? Marcar alguns domingos, né? Então essa é uma forma de trabalhar, né? O Hapkido, difundir um pouco mais ele. Certo. Não penso algo muito grande ainda, não penso em ter o meu espaço ainda, né? Eu penso em criar uma base, né? Criar esse alicerce, né? Ser um pouco mais conhecido, ser um pouco mais visto, né? E daí a gente começa a ver as possibilidades, porque as possibilidades vão aparecendo. Né? Mas eu acho que só o fato de vocês terem essa pretensão de irem com o esporte, por exemplo, para o Bosque Maia, que é um espaço público, sim. Né? Muito frequentado. Sim. Né? Eu acho que já abre aí uma janela para muitas pessoas que não conheciam, outras que de repente já conheciam, já tinham ouvido falar, mas que por um motivo ou outro nunca foram procurar uma academia, né? Ou de repente nem sabiam que em Guarulhos tinha essa academia. Exatamente. E acaba abrindo uma porta, sem isso. Contar do lado social, que é esse que você pretende fazer. Porque sim. Ali você não ganharia financeiramente nada. Né? É o fato de poder ajudar o próximo, poder colaborar com o próximo. Isso. É isso. Né? Então, em determinados momentos ali, ter esse espaço ali, né? Uma possibilidade a mais de atividade dentro do local ali. Né? Que legal. Agora, você como esportista, né? Como uma pessoa que pratica esporte, que é formado na área de educação física, você acha que existe pouco apoio para o esporte em geral, né? Por exemplo, futebol, voleibol, enfim, os esportes mais tradicionais lógico, tem patrocínio, são bem mais difundidos. Agora, outros esportes já não. Por que você acha que isso acaba acontecendo? O que você acha que falta na conscientização, não só do empresário que pode patrocinar, de repente, um determinado atleta, né? No caso de alguém que vai participar de um campeonato, coisa assim, e às vezes não tem condições de arcar com seu próprio bolso,
mas também do poder público, de repente abrir, sei lá, academias populares, ou abrir espaço em escolas, em até posto de saúde, por exemplo, que a gente sabe que tem muitos hoje em dia que tem lá um grupo que fazem algum tipo de esporte, principalmente para a terceira idade. Normalmente coisas mais simples, mas sempre tem um grupo. Por que você acha que ainda falta essa conscientização? Eu acho que falta apoio maior da mídia. Né? Eu acho que a mídia ela é a grande formadora de opinião. Né? Eu acho que ela traz uma mensagem e as pessoas acatam essa mensagem. Né? E eu acho que falta um pouco mais isso. Né? Um exemplo, né? Se você tem uma final de voleibol, né? Um final de voleibol mundial, né? Certo. E um início de campeonato brasileiro de futebol, né? A mídia vai preferir passar o futebol do que uma final de voleibol. Né? Então, não desmerecendo nenhuma ou valorizando demais a outra, de forma alguma. Mas entende o peso? É um início de campeonato e o outro é um campeonato mundial, onde de repente o Brasil está lá, como tem estado várias vezes. Sim, né? sim. Mas não é tão difundido. Aliás, o voleibol tem dado muito mais alegria para o brasileiro do que o futebol. É verdade. Né? Mas assim, e até pensando nessa questão da alegria que ele tem dado, ele tem sido um pouco mais visto. Né? Isso está abrindo um pouco mais. Mas outras atividades, por exemplo, as artes marciais, né? Não é tanto. A gente tem que agradecer agora um pouco ao MMA e ao UFC. Né? Isso tem difundido um pouco mais a arte marcial. Mas MMA... me desculpem as pessoas que praticam MMA, eu não vejo o MMA como uma arte marcial, eu vejo o MMA como um esporte de competição, muito interessante, tem o seu valor, mas não é uma arte marcial, né? Ele é um mix, né? Mixed Martial Arts, como se fala, né? Então, é uma visão diferenciada, né? É uma visão diferenciada. Algumas pessoas falam assim, né? MMA não deveria ter mestre, deveria ter técnico, né? Algumas pessoas falam isso, não são minhas palavras, eu já ouvi isso, né? Mas se é certo ou se é errado, se é arte marcial ou se é esporte, o importante é que está difundindo muito, de alguma forma, aí, a arte marcial. Né? Outras artes marciais mesmo, né? As pessoas estão começando a se interessar um pouco mais por isso, vendo um pouco mais isso. Então, voltando à pergunta, é o que eu acho que a mídia poderia trabalhar um pouco mais em cima disso. Né? A televisão, o rádio, eu acho que falta um pouco disso para as pessoas conhecerem mais a quantidade de técnicas, e são muitas as técnicas, são muitas as artes marciais que a gente tem por aí. E é interessante falar também, o Brasil se destaca muito em arte marcial. Verdade. Campeonatos de artes marciais por aí afora, né, brasileiro se destaca muito. Só que ninguém fica sabendo disso. Poxa vida. Por quê? Porque não é tão difundido. Realmente é bastante triste. Sim. Né? Bastante triste. Agora, voltando aí um pouquinho mais para as pessoas conhecerem o Hapkido, você é mestre do quarto Dan. Sim. Né? Quais as graduações da pessoa que está iniciando até, de repente, a graduação máxima? Tá, isso muda um pouco de escola para escola, né? Existem escolas que têm uma determinada graduação, e existem escolas que têm outra. Dentro da minha escola, dentro do que a gente ensina, né? A gente tem faixa branca, amarela, amarela 2, azul, azul 2, vermelha, vermelha 2 e preta. A faixa preta é chamada primeiro Dan. E aí vem a graduação de faixa preta, que vai até 10º Dan, que é a graduação do Mestre Park, que é quem trouxe o Hapkido, esse nosso Hapkido para o Brasil, que é o que eu falei que está fazendo 40 anos. Poxa vida. Então vai até 10º Dan. Aí, por exemplo, se a pessoa começa e pega firme esse esporte, ela chega aí no 10º Dan, assim, dá para estimar mais ou menos em quanto tempo a pessoa chega, ou vai depender do nível de desempenho do treino dela? Exatamente, vai depender muito, porque assim, né? Para chegar até uma faixa preta, uma faixa preta é uma média de 5 anos, certo. Uma média, né? Daí para mais. Né? Aí a graduação de faixa preta, né? Ela é muito, como que eu vou falar, subjetiva, né? Vai depender do meu mestre. Então, por exemplo, meu mestre é o 8º Dan, né? Eu dependo mais da observação dele em relação a como eu estou do que tempo, né? Okay. Não tem um tempo determinado, tem um aprendizado, tem um desenvolvimento, né? Que ele vai estar observando
e ele vai estar chegando à conclusão, legal, está na hora dessa pessoa se graduar. Ou seja, é como se quanto mais perfeito ela realiza, de repente, sei lá, posso estar falando besteira aqui, mas os movimentos, a prática, o esporte, pode ser ela reduza esse tempo de graduação. O mestre vai olhar e falar assim, poxa, essa pessoa já pegou bem essa fase do treinamento, do aprendizado, vamos dizer assim. Ela pode passar para a próxima etapa. Seria mais ou menos isso. Até a faixa preta, sim. Uhum. A partir da faixa preta, começa a ter uma outra observação, que é aquela coisa da responsabilidade, da conduta da pessoa dentro da academia. Ah, né? Sim. O transmitir o conhecimento, que o faixa preta dentro da academia, ele começa a ser uma referência, ele é a pessoa mais próxima dos alunos menos graduados, né? Ele é o intermediário, vamos dizer assim, entre eu e os alunos menos graduados, ele é o intermediário. Se o aluno tiver que fazer alguma pergunta e eu não estou ali por perto dele, é para aquele faixa preta que ele vai perguntar. Ah, ok. Né? Então aí a gente começa a ter essa observação. A conduta dessa pessoa, ou como ela está se portando, muitas vezes dentro e fora do tatame. Né? A gente começa a observar isso também, quem é aquela pessoa. Né? Isso começa a ser levado em conta. Não só a questão técnica. Entendi. Né? Porque existem ótimos mestres, né? Que não são tão bons tecnicamente falando. E existem pessoas muito boas tecnicamente falando que não são bons mestres. Poxa, né? Então, essa situação de observação né, começa a ser cada vez mais importante nas graduações mais elevadas. Legal, muito legal. Bom, durante todo esse nosso bate-papo, né, algumas imagens foram sendo exibidas, né, da prática do Hapkido, né, vídeos, fotos das suas apresentações, enfim. Você comentou que vai ter um campeonato agora em Peruíbe. Já tem mês, já tem data? Não sei exatamente qual é a data. Eu sei que vai ser mais próximo de final de ano, né? Mas a data exatamente não sei. Ainda não tá. Você participa desse campeonato? Vai lá só para acompanhar, assistir, ou só para orientar os seus alunos? Como que vai ser? Então, vai depender das regras do campeonato. Né? O último campeonato que a gente participou, os dois últimos, na verdade, que eu levei os alunos, né? Eu não pude participar, né, competindo, né, por conta de graduação. Okay. Né? Então, eu acabei levando os alunos para competir, por sinal se deram muito bem. Ah, é? Né? Mas eu não pude por conta das regras, né? Por conta de graduação. Não sei quais são as regras desse próximo campeonato, não sei como vai ser, né? Então, de repente, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver o que acontece. Né? Bom, tomara que as regras abram um espaço para que você possa, né, de repente, até... Porque eu falo assim, não pelo fato, é mestre de quarto dan, então tem que se apresentar, tem que ter... Mas é porque, querendo ou não, você é referência para os seus alunos. Sim. Né? Por mais que na academia, no dia a dia, você esteja dando instruções, orientando eles, até para participar desse campeonato, eu imagino que eles vendo você lá competindo no campeonato, tragam um aprendizado diferente do que é o dia a dia. Sim, né? Sim, é uma situação diferente, né? O preparo para o campeonato é algo diferenciado, né? Aí entra o lado do educador físico, né? Então é aquela coisa, né? Existe uma exigência, né, maior, vai ter uma cobrança maior ali, né? Porque, assim, campeonato, né? Quando a gente fala de campeonato, a gente fala de performance, aí a gente não tem jeito, não tem como fugir disso, né? Então a exigência é diferente, né? E os alunos às vezes param e pensam, poxa, se ele está exigindo tanto de mim, será que ele faz? Né? Então, você tem razão, seria um momento onde o aluno poderia ver, né, a gente um pouco mais na ativa ali. Apesar que, assim, dentro das aulas eu estou sempre com os alunos, né, em relação ao condicionamento físico, técnicas, a gente está sempre fazendo junto. Eu não sou daqueles que fica só mandando, não. Né? Eu gosto de fazer junto, até para me manter mais mesmo, né? Mas... né, ter a possibilidade de participar de um campeonato sempre é uma forma mais do aluno perceber a nossa atividade. Que bacana. Bom, Carlos Eduardo, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Guarulhos em Questão. Eu espero que a gente possa ter contribuído com os nossos telespectadores para conhecer um pouquinho do esporte e para que eles fiquem aí atentos, porque logo, logo, se Deus quiser, essa prática vai estar sendo... mais difundida e o pessoal vai poder praticar isso
num espaço público que é o Bosque Mais, se Deus Isso. quiser. Mas quem não quiser esperar, estiver ansioso e tudo mais, como que faz para entrar em contato contigo? Tem um telefone, um site? Bom, a gente tem o site, né? Então o site é www.rapkidokravo.com.br. Então como que escreve? HAPKI, né? DOKRAVO.com.br. Rapkidokravo. Rapkidokravo. Isso. Então ali no site vai ter os horários das aulas, os locais onde eu dou aula aqui em Guarulhos e em São Paulo, né? Tem também a questão da acupuntura, né? A minha outra atividade. Certo. Então todas as informações ali. Ok. Tá? Bom, faço votos aí que a prática seja ainda mais difundida, não só na cidade como em todo o país, e que você possa aí apresentar toda essa sua experiência, essa bagagem que você tem no próximo campeonato, aí, se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção. Imagina. O Guarulhos em Questão faz um breve intervalo, voltamos já.